Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Fundamentos e Metodologia da Ciência Aplicada à Educação Infantil. O que nós vamos estudar nessa unidade, nessa aula? Nós iremos estudar os fundamentos básicos de fisiologia humana. Nesse contexto, nós iremos abordar um pouco sobre o sistema respiratório, a nutrição e sistema digestório, o sistema cardiovascular e os órgãos do sentido. Qual o objetivo dessa unidade? Nós vamos conhecer dos fundamentos básicos aí da fisiologia humana. Então, gente, para iniciar, nós vamos falar um pouco aí sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele vai permitir a entrada do oxigênio, a saída do dióxido de carbono do corpo. Ele começa no nariz e na boca, e ele vai continuar aí pelas vias aéreas e pulmões. O ar ele vai entrar no sistema respiratório pelo nariz e boca, vai passando pela garganta, né, a faringe, como a figura abaixo, e a caixa de voz ou laringe. O que nós entendemos sobre respiração? A respiração ela é um processo fisiológico e ela vai nos possibilitar realizar essa troca gasosa, ou seja, vai levar o oxigênio às células, né, e eliminar aí o dióxido de carbono produzido por elas. Esse sistema, pessoal, ele é tão importante e vital ao nosso corpo, e ele é constituído aí por esses seguintes órgãos. Então, nós temos aí o nariz, né, essas fossas nasais aí, a faringe, laringe, traqueia, brônquios e, finalmente, os pulmões, né, que pode ser observado aí na figura. Mas aí, eis o questionamento, né? Qual que é a função de cada um desses órgãos para a nossa respiração? Então, vamos lá. O nariz, pessoal, ele apresenta duas cavidades denominadas de fossas nasais. Elas são separadas por um septo nasal. É através delas que o ar, ele penetra, né, no nosso corpo, e elas são revestidas internamente com uma mucosa nasal, que contém aí um conjunto de pelos e fabrica uma secreção viscosa chamada de muco. E esses pelos, eles vão atuar também, e o muco também, né, como filtros capazes de reter micro-organismos e partículas sólidas diversas aí que penetram no nariz juntamente com o ar. Além também do que ele filtra, né, as fossas nasais também aquecem e umidificam o ar. Quando a gente verifica aí na imagem a faringe, nós vemos que a faringe ela é um canal comum ao sistema digestório e respiratório, e ele vai comunicar-se com a boca e com as fossas nasais. Então, o ar inspirado pelas narinas ou pela boca, ela vai passar necessariamente pela faringe, antes de atingir aí a laringe. A laringe já é esse tubo aí cartilaginoso, né, de forma até mesmo irregular, que conecta aí a faringe com a traqueia. Ele vai situar na parte superior do pescoço e tem uma estrutura cartilaginosa chamada de epiglote. Por que muitas vezes nós, quando a gente está alimentando, a gente engasga? Isso acontece porque quando o alimento ele é desviado para as vias respiratórias, é justamente a epiglote que tem essa função de trabalhar para desviar o alimento deglutido das vias respiratórias para o esôfago. Aí, ao nos engasgarmos, o que acontece? Vem uma tosse, né? E essa tosse ela é provocada para que o alimento seja o quê? Expelido das vias respiratórias, tá? Ainda na laringe, nós vamos encontrar aí as cordas vocais, né, que são pregas horizontais entre as quais há uma abertura chamada glote, e é por onde que entra aí o ar, né, ele entra na laringe, vai provocar uma vibração nessas cordas vocais e vai, consequentemente, produzir o som. Seguindo aí o percurso do ar, nós vamos encontrar a traqueia, que é um tubo de aproximadamente 1,5 centímetros de diâmetro, por 10 a 12 centímetros de comprimento, e as paredes são reforçadas por anéis cartilaginosos. Pessoal, esse órgão, ele se bifurca, tá, na sua região inferior, e origina o quê? Os brônquios, que nem está na figura abaixo aí, tá? E eles vão penetrar onde? Nos pulmões. Então, nós conseguimos visualizar aí. O brônquio direito, ele se divide em 3 ramos, tá? O esquerdo, ele vai se dividir em 2. Cada ramo desse aí se subdivide em várias vezes, vai formar uma árvore brônquica. Essas ramificações mais finas que vocês visualizam da árvore brônquica, elas são chamadas de bronquíolos, tá? E elas terminam dentro dos pequenos sacos agrupados aí sobre a forma de cacho de uva, né? Que são os alvéolos pulmonares, que têm a função
que a função nós vamos falar, né, fazer uma análise aí mais lateralmente, com essa figura do lado. O pulmão, gente, ele é um órgão, e nós podemos falar que é um órgão esponjoso, ele tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento e uns 700 gramas de peso. Ele situa-se na onde? Na cavidade torácica, tá? O pulmão direito, ele é ligeiramente maior que o esquerdo, e ele está dividido em 3 lóbulos. Já o esquerdo, ele tem apenas 2 lóbulos. E na face interna dos 2 pulmões, existe uma abertura por onde vão passar os brônquios, tá? Então, as artérias pulmonares e as veias pulmonares também passam por esse caminho. Os pulmões, eles têm mais ou menos uma forma cônica, e eles são envoltos aí por membranas, denominadas de pleuras. A pleura interna, ela vai aderir à superfície pulmonar e a externa à parede da caixa torácica. Entre essas pleuras, há um espaço bem estreito, tá? E ele é preenchido por um líquido, e a tensão material, ela vai manter unida aí essas 2 pleuras, mas ela permite também que elas se deslizem uma sobre a outra durante esse movimento, que é o movimento respiratório. Então, continuando aí com essa explanação sobre respiração, chegou o momento da gente falar aqui um pouco dos alvéolos pulmonares, né? Os alvéolos, pessoal, eles são estruturas de pequenas dimensões, tá? E elas estão localizadas bem no final dos bronquíolos, onde se realiza aí a hematose pulmonar. As paredes dos alvéolos são bem finas e elas são compostas unicamente por uma capa de células epiteliais planas, através da qual essas moléculas de oxigênio e dióxido de carbono, elas passam com muita facilidade. Essa hematose pulmonar, nós podemos também falar de troca gasosa, ela ocorre aí durante a respiração orgânica do ser humano, né? Então, é um processo por meio do qual o oxigênio ele é conduzido até os alvéolos no pulmão e ele vai passar para a corrente sanguínea para ser conduzido pelas hemácias e futuramente entrar na célula e ocasionar aí a respiração aeróbica na presença da glicose. Então, quando a gente pensa em hematose, a gente pensa em troca gasosa entre o sistema respiratório e o sangue. Então, na hematose também acontece essa eliminação do dióxido de carbono, produzido pela combustão combinada da glicose com oxigênio, e com o resultado nós temos a respiração pulmonar. Agora que nós já entendemos um pouco do processo de absorção do oxigênio, a liberação do gás carbono, através dos alvéolos pulmonares, nós vamos observar aí que tem um movimento, né, do tórax durante a respiração, que é importante a gente pontuar, tá? Que movimento é esse? Nós vamos falar um pouco do movimento de inspiração, né, que está na figura aí do lado direito, e expiração. Então, quando a gente fala de inspiração, nós vamos ver uma entrada do ar nos pulmões, que vai se dar aí pela contração da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. Então, o diafragma ele abaixa e as costelas se elevam e vai promover aí o aumento da caixa torácica, né, com a consequente redução da pressão interna. E ele vai forçar o ar a entrar nos pulmões. Já a expiração, do lado esquerdo, nós vamos ver que ela promove a saída do ar, né? Expira, tchau, né? Tá saindo. Ele dá esse relaxamento da musculatura do diafragma e dos músculos também intercostais. Então, o diafragma ele vai se elevar e as costelas abaixam, que diminui aí o volume da caixa torácica e, consequentemente, o aumento da pressão interna, forçando a saída do ar, né, pelo pulmão. Esse processo, gente, de inspiração e expiração, ele faz com que os nossos pulmões se encham e se esvaziem. E aí vocês podem me perguntar, né, mas, Nata, qual que seria essa capacidade total aí dos pulmões? Existe uma capacidade limite? Há uma capacidade assim, que ele consegue acondicionar após uma inspiração forçada? Então, o pulmão, né, na verdade, o sistema respiratório humano, ele comporta um volume de aproximadamente 5 litros de ar. Então, essa é a capacidade pulmonar total. Desse volume, é interessante que apenas meio litro ele é renovado em cada respiração tranquila de repouso. Então, esse volume ele é renovado e é um volume corrente. Se no final de uma inspiração forçada nós executarmos uma expiração forçada, nós conseguiremos retirar do pulmão uma quantia de aproximadamente 4 litros de ar, que aí o que corresponde, na verdade, à capacidade vital, e é dentro dos seus limites que a respiração ela pode acontecer.
Então, nunca alguém consegue encher os pulmões com ar completamente renovado, já que mesmo no final de uma expiração forçada, o volume residual ele permanece aí no sistema respiratório. Então, agora que nós falamos um pouco aí desse movimento, nós vamos entender, né, da respiração, nós vamos entender também um pouco da nutrição e do sistema digestório, tá? Quando a gente pensa em nutrição, a gente pensa no movimento, né, que começa aí, esse movimento digestório, ele vai começar pela boca, né, por alguns órgãos, né, desse tubo digestório. Que órgãos são esses? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então, ao longo desse tubo, nós vamos ver que algumas estruturas, elas se encontram anexadas, como é o caso aí de certas glândulas, né, bem importantes para o processo de digestão, como as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Então, nós vamos fazer uma análise aqui. Então, vamos supor que hoje nós tenhamos escolhido uma pera, né, então, para a gente lanchar. Então, o primeiro passo aqui vai ser morder a pera. Então, na boca, o alimento, ele é o primeiro órgão, na verdade, que vai atuar nessa função digestiva, né? Então, os dentes vão junto com sua camada mineral extremamente rígida, ele vai fazer esse movimento e vai de mastigação, né? E eles vão quebrar os alimentos em partículas bem menores e com auxílio da saliva, que é produzida pelas glândulas salivares, que contém enzimas como a amilase, né? Ela vai iniciar aí a quebra das moléculas do alimento. Então, nós conseguimos ver que a amilase, salivar, ela é uma enzima responsável pelo processamento dessas moléculas aí de amido. Então, depois de mastigado, o alimento ele é deglutido, e com o auxílio da língua, nós vamos ver que vai fazer esse movimento, né, para empurrar, para passar ele para a faringe. Então, o bolo alimentar, ele atinge o esôfago através desse movimento peristáltico, que são essas contrações em forma de onda que ocorre no tubo digestivo, sempre na mesma digestão, o alimento vai chegar onde? No estômago. Então, nós vamos ver a figura do estômago. Curioso, gente, é que esse movimento peristáltico, ele é tão forte que nós conseguimos engolir até mesmo quando a gente está de cabeça para baixo. Então, o alimento, ele chega até o nosso estômago. Então, no estômago, graças à sua ação aí do suco gástrico, né, que contém ácido clorídrico e várias enzimas, grande parte dos alimentos será quebrada em partículas ainda bem menores. Essas contrações, elas vão ajudar a misturar o alimento ao suco gástrico, tá? Gente, o ácido clorídrico que está no estômago, ele é uma substância tão corrosiva que ele seria capaz até de dissolver um pedaço de metal. E aí você poderia estar me perguntando, mas peraí, dissolve um pedaço de metal, por que ele é tão corrosivo assim e ele não dissolve o estômago? É porque o nosso estômago, ele tem uma parede, né? As paredes estomacais, elas são densas e elas são recobertas por uma camada de muco, tá? Que é uma mistura mesmo de proteínas, açúcares, que serve para proteger o estômago dos seus ácidos. O muco, ele também está presente em outras partes do nosso corpo, além de revestir, ele também apresenta outras funções, como lubrificar e filtrar. Mas se as paredes estomacais são resistentes, por que muitas vezes acontece a gastrite, as úlceras? São dois problemas muito comuns no sistema digestivo humano, tá? Surge devido ao quê? Um desequilíbrio nessas secreções aí do ácido clorídrico e da pepsina. Então, nós vamos ver que o estresse, fumo, álcool, temperos fortes, apimentados e até mesmo remédios aumenta a possibilidade desse desequilíbrio em pessoas mais sensíveis. E aí vai causar a erosão dessa mucosa no estômago, que vai acarretar uma forte dor, uma irritação, pode, né, no caso aí a gastrite, ou até mesmo sangramento, um ferimento mais profundo, né, mais interno, assim, mais profundo, que no caso são as úlceras. E então é isso. Após o alimento ficar no estômago, passar por esse processo todo, ele vai se apresentar como uma pasta denominada quimo. Tá? Então, ele vai sair do estômago e a primeira parte que ele segue é para o intestino delgado, né, o duodeno. Então, o quimo, ele vai receber aí o suco pancreático, né, que é produzido pelo pâncreas, que é um líquido que tem uma função bem neutralizante. Ele é responsável pela diminuição da acidez dos sucos vindos do estômago. Então, no duodeno, esse quimo, que é essa pasta, né, ela também recebe a bile, que é uma secreção vinda do fígado, e tem a função de quê? Emulsificante, ou seja, ela vai funcionar como um detergente mesmo, que vai quebrar a gordura em porções ainda bem menores, o que vai facilitar a digestão.
Além do que, gente, além de produzir também a bilis, né, o fígado ele é um órgão multifuncional do corpo, tá? Sendo responsável pela síntese de enzimas, proteínas, ureias, também pelo metabolismo de substâncias tóxicas e o armazenamento de glicogênio. Então, com esses movimentos entre o intestino delgado e com a ação dos sucos, né, no caso o pancreático e o intestinal, o quimo ele é transformado em quilo, que é produzido no final da digestão. Então, depois de o alimento estar transformado em quilos, os produtos úteis para o nosso organismo eles são absorvidos aí pela vilosidade intestinal, passando pelos vasos sanguíneos e depois pela corrente sanguínea até chegar às células do nosso. Como já foi dito, ao longo do intestino delgado acontecem algumas etapas finais dessa quebra de substância, e no delgado é a víscera mais extensa que nós temos no corpo. Ela tem cerca de 2,5 metros. As paredes do intestino também têm uma mucosa, né? Ele é responsável pela absorção aí dessas substâncias simples, como a glicose, aminoácido, ácidos graxos, através das inúmeras vilosidades e microvilosidades, que são essas rugas microscópicas aí responsáveis por aumentar a superfície de contato do intestino com o quilo. E aí, nós vamos perceber que o próximo caminho vai ser o intestino grosso, que é a parte final do tubo digestivo. Sua primeira parte é o seco, onde desemboca o intestino delgado, e em que existe também um prolongamento em forma de um tubo chamado de apêndice vermiforme. Tá? Então, no intestino grosso, os alimentos que não são digeríveis, eles são acumulados e sendo absorvida a água, né? E aí nós temos o armazenamento das fezes antes delas serem evacuadas. Então, nós visualizamos esse caminho aí do alimento, da boca até a sua saída pelo ânus. Então, nós vamos agora passar pelo sistema cardiovascular. Gente, é só noção mesmo, tá? Então, nós estamos fazendo uma análise bem geral aí dos sistemas. Quando a gente fala de sistema cardiovascular, nós também chamamos ele de sistema circulatório, um sistema responsável por garantir aí o transporte de sangue pelo corpo, permitir que nossas células elas recebam nutrientes, oxigênio. Esse sistema ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Então, nós vamos ver que ela é, na verdade, uma bomba e propulsora, né? O coração ele é responsável por bombear o sangue para todo o corpo. E ele é onde ele tá, ele tem uma função extremamente importante. E aí pergunta, mas o coração está realmente do lado esquerdo do peito? Porque, né, nós achamos que o coração está do lado esquerdo do peito. Não, na verdade ele não está, ele localiza bem no interior da cavidade torácica, tá? Entre os dois pulmões. Então, por que diz que esse pulmão está do lado esquerdo do peito? Porque sempre a gente pensa e fala, peraí, o coração está do lado esquerdo do peito. Não. Na verdade, o simples fato da gente falar isso é pelo simples fato de ser um dos ápices do coração tá voltado para a esquerda, para baixo e para frente. Ele chega a pesar aí 300 gramas, variando com o tamanho da pessoa e com o seu sexo. Então, o coração vai apresentar essas 4 cavidades. Quais são? Átrio direito, átrio esquerdo, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, nós podemos falar que o sangue ele é responsável pelo esse transporte de nutrientes, oxigênio e hormônio, e que ele entra aí no átrio direito, passa pelo ventrículo direito, através da válvula atrioventricular, mais conhecida como tricúspide, e em seguida o sangue entra no átrio esquerdo, passa pelo ventrículo esquerdo através da válvula atrioventricular, chamada também chamada de bicúspide ou mitral, tá? Então, observa-se aí que um átrio não se comunica com o outro, assim como o ventrículo também, ele não se comunica com o outro. Quanto ao coração, gente, a gente pode falar também que ele é um órgão basicamente constituído de 3 camadas. Então, nós temos aí o pericárdio, que é uma membrana que reveste externamente o coração, e ela vai propiciar uma solução, uma espécie aí bem assim uma espécie de uma superfície lisa, escorregadia do coração, que vai facilitar esse movimento ininterrupto. Nós temos o endocárdio, que é uma membrana que reveste a superfície interna da cavidade do coração, e o miocárdio, que é o músculo aí responsável pelas contrações vigorosas e involuntárias do coração. Ele situa-se entre o pericárdio e o endocárdio. Então, agora nós vamos seguir, nós falamos um pouco aí do coração, desses movimentos, da sua composição.
nós vamos seguir aí para entender um pouco sobre os órgãos do sentido. Então, nós falamos, quando a gente fala assim, órgãos do sentido, são, na verdade, as sensações que são percebidas e são identificadas pelo cérebro, né, que recebe pelos nervos sensitivos através dos impulsos nervosos elétricos. Então, nós vamos iniciar aqui pela visão, que é um dos sentidos mais desenvolvidos do organismo humano. Então, seu principal órgão é o globo ocular, que é constituído de 3 camadas. Então, nós temos a esclerótica, a coroide e a retina. A esclerótica ela forma, na verdade, sua parte anterior à córnea. Na coroide, nós temos uma abertura, né, a pupila, que controla a entrada de luz à sua volta. Nós temos também a íris, que é a região de pigmentação, né, que vai dar cor aos nossos olhos. A retina é a camada fotossensível, onde estão localizadas as células que distinguem as cores, né, aqueles cones, né, ou os contrastes, que são os bastonetes, gerando estímulos que são levados aí pelo nervo óptico ao cérebro. E existe também os meios transparentes, como a câmara anterior, que é entre a córnea e a íris, que é preenchida de um humor aquoso, cristalino, né, que focaliza a imagem, e o humor vítreo, que preenche o espaço entre o cristalino e a retina. Então, para que nós possamos ver, a luz ela vai atravessar a córnea, ela passa pela pupila, pelo humor aquoso e pelo cristalino. Daí ela atravessa o humor vítreo e chega à retina, onde se forma a imagem invertida, que gera o impulso transmitido aí pelo nervo óptico ao cérebro, né, que interpreta e corrige essa inversão. Então, graças aí aos 2 olhos, né, e a posição frontal deles, nós temos uma visão espacial, né, estereoscópica, né, que nos permite ter a sensação de relevo e de profundidade das imagens. Gente, entre os principais problemas da visão, nós temos a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, que são facilmente eliminados com o uso de lentes corretoras, tá? Quando a gente fala agora, vamos passar agora a entender um pouco sobre a audição, né? Então, quando a gente fala um pouco de som, vibrações pelo ar, nós vamos falar da audição, e que ela é efetuada pelo ouvido externo, médio e interno. Então, o ouvido ele é externo, médio e interno. Nós sabemos, gente, que os sons eles são recolhidos pela orelha, né? Pelo pavilhão auditivo externo, e pelo conduto auditivo externo, que termina numa membrana muito fina, que é chamada de quê? De tímpano. No ouvido médio, nós vamos ter 3 ossículos, que no caso é o martelo, a bigorna e estribo, que ao vibrar, ela transmite estímulos à janela oval e à janela redonda. O ouvido, gente, interno, esse labirinto, ele é formado por vestíbulo, né, um caracol ou uma cóclea, e canais semicirculares. Então, a vibração da endolinfa é um líquido gelatinoso, tá? Que vai estimular aí as células auditivas na cóclea, que vai transmitir os impulsos elétricos pelo nervo auditivo ao cérebro. Esses canais semicirculares, eles vão auxiliar aí na nossa localização no espaço, nosso equilíbrio, e vai dar também ao cerebelo algumas informações aí sobre nossos movimentos. Outro órgão no sentido é o tato, através do qual nós vamos ter a sensação de pressão, de calor, de frio, de dor, por meio da pele. Isso acontece através de quê, gente? De receptores existentes na derme, de calor, frio, pressão, além também das terminações nervosas que são responsáveis pela sensação aí de dor. Tá? Então, quando recebem os estímulos, imediatamente eles transmitem impulsos elétricos aí através dos nervos sensitivos para o cérebro, que vai interpretar. Então, nós vamos ter diferentes sensações. Agora, nós vamos seguir com a estrutura da pele e seus principais componentes. Nós vamos entender e aí que essa pele, ela nos protege da penetração de micro-organismos e substâncias também estranhas, né, contra a perda de líquidos corporais, e vai auxiliar na manutenção da temperatura do corpo. Por fim, temos a olfação e a gustação, que são 2 sentidos interrelacionados. Quando não sentimos cheiro, né, no caso, olfação, dificilmente nós vamos sentir o quê? O gosto. Todos nós sabemos que o principal local da olfação é a mucosa olfativa.
ou a mucosa pituitária, né, localizada onde? No alto das fossas nasais. As partículas existentes no ar, elas vão estimular aí e vão gerar impulsos que vão ser levados ao cérebro e vai nos permitir identificar e perceber esses diferentes odores. Então, o principal órgão da gustação, ela é a língua, e é um músculo que tem esses botões gustativos, e principalmente sobre superfície. Esses botões, eles se localizam sobre a expansão da língua, né, as papilas linguais, de formatos diferentes, tá? Então, nós vamos ver aí os fungiformes, os filiformes, os filiares. Então, quando os botões gustativos, eles são atingidos, eles vão gerar impulsos que serão levados aí pelos nervos gustativos até o cérebro, que vai identificar a percepção do gosto. Então, na língua, nós temos uma área relacionada com os principais gostos, né? A doce mesmo é a ponta da língua, o salgado nas bordas anteriores, azedo nas bordas posteriores e o amargo na base da língua. Então, nós podemos verificar que a língua tem essa função aí muito importante. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado um pouco, né, dessa abordagem aí sobre os sistemas, sobre as funções de cada um. Espero que vocês tenham compreendido, as nossas referências estão aqui, e vamos seguir aí para a nossa próxima aula.